a todos a gentileza de desligarem os celulares ou de colocarem no silencioso. Nós pedimos também para manter o silêncio durante a palestra, mas também durante o passe, porque lá dentro as pessoas também estão passando por tratamento, né? Então o ideal é que a gente vá conversar um pouquinho ali na nossa área de convivência, tá bom? E nós gostaríamos também de perguntar e de sugerir se todos aqui fazem o Evangelho no Lar. É muito importante, uma vez por semana, que a gente leia um pequeno trecho do Evangelho, para que a gente também possa receber as bênçãos da espiritualidade amiga no nosso lar. É muito importante estarmos aqui na Casa Espírita, mas é muito importante também que a gente transforme a nossa casa nesse ponto de luz. E vamos agora ler a nossa psicografia da mente, que se intitula Orgulho Ferido. Eu não nasci para ser rica e revoltei-me. Jamais aceitei o ambiente onde nasci. Minha família tinha vergonha. É como se fossem estranhos. Sentia-me superior, diferente deles. Eram criaturas simplórias. Minha história era para ser assim, justamente para arrefecer meu orgulho aviltado. Tinha um intelecto superior, minha inteligência se sobressaía. Falava bem, tinha bons modos. Então aquele cenário era hostil para mim. Era justamente para arrefecer meu orgulho. Não foi fácil. Era orgulhosa, ambiciosa, geniosa. Procurei todas as formas de fugir daquele meio onde nasci. Amiguei-me com um rapaz que me ofereceu boa vida, aceitei seu amor por interesse, pois não o amava, mas fazia de tudo para sair daquele lugar. Infelizmente, não valorizei sua companhia. A ingratidão custou-me caro, pois não respeitei como merecia esse doce rapaz. Mesmo perdoando meus erros, eu decidi não querer mais e larguei o outro. Queria mais e o melhor. Era bonita, inteligente, sabia usar tudo ao meu favor. No entanto, eu não conseguia adaptar-me à companhia certa. Eu era amante da liberdade. Lógico que esqueci minha família. Tive um dia a minha própria família. Filhos sem avós nem tios, porque não tínhamos convívio. Ah, se eu soubesse que tudo que semeei eu colheria de volta, não teria agido assim. Somente quando morremos é que nos damos conta dos erros e agravos, e nos arrependemos. Mas é tão difícil na carne lembrarmos-nos disso, de que a nossa família, o nosso meio, nossas dificuldades são para o nosso próprio bem, nosso próprio crescimento. E, no entanto, vivia a fugir exatamente do que seria o meu remédio. Não consegui perceber. Acho que se eu reencarnasse amanhã, erraria novamente. Lamento não ter trazido uma história de superação. Mas sou assim ainda como venho, uma irmã com orgulho ferido. Bom, meus irmãos, então, vamos neste momento agradecer a espiritualidade superior por essa oportunidade de estarmos aqui reunidos, buscando sermos melhores, buscando estar no caminho que nos leva ao Cristo, que nos leva à verdadeira felicidade. Então pedimos, Senhor, agora sempre as suas bênçãos e agradecemos sempre por todo o amor que dedica a cada um de nós. Que assim seja. Graças a Deus. Bom, meus irmãos, hoje eu vou fazer barba, cabelo e bigode e eu vou fazer também a nossa palestra de hoje. Seria lícito,
mas nós tivemos aí um contratempo. Então hoje eu venho também representando a USE Municipal de Santo André, que nós sabemos que não é uma casa espírita, né, mas é a junção de todas as casas, que vem levando o Evangelho, que vem levando a doutrina espírita há 74 anos. Bom, Bartolomeu, ele também era conhecido por muitos como Natanael. Ele era um dos 12 apóstolos de Jesus e ele foi levado ao Cristo através de Filipe, seu amigo. E ele era um discípulo muito dedicado, muito amoroso, mas ele carregava dentro do seu coração uma tristeza constante. Ele via no mundo um lugar onde o mal, a injustiça, as violências, as guerras, as dores venciam tudo. Ele via o mundo ainda com aquele olhar de que as coisas parecem não ter solução. Então, por mais que ele amasse e acreditasse no Evangelho, ele ainda o via como algo, uma promessa para o além, e não uma ferramenta poderosa de transformação interna para o agora. Então, certa vez, conversando com Jesus, ele disse: Mestre, quando esclareceste que o seu reino não é deste mundo, eu experimentei uma nova coragem para experimentar, para passar por esses tormentos, por essas misérias da terra, porque aqui parece que o selo do mal, ele contamina as coisas mais puras. Aqui nós vemos tanta violência, nós vemos o triunfo do crime, dos jogos de ambição. Então, o mestre que compreende todos nós, compreendeu também aquelas angústias daquele coração tão sincero e respondeu com todo o seu amor: Bartolomeu, a nossa doutrina é a boa nova. E você já viu por acaso uma boa notícia não produzir alegria? Então, o mestre, ele explica que o Evangelho, ele não é uma fuga do mundo. O Evangelho, ele é uma semente de luz que nós devemos, antes de tudo, plantar no nosso coração. E aí sim, essa luz, ela vai brotando e nós vamos conseguir iluminar o mundo, porque a alegria cristã, ela não é uma euforia passageira. Ela é uma confiança profunda que nós temos que ter em Deus, mesmo nos nossos dias de luta, nos nossos dias difíceis. E nós sabemos que nós temos muitos dias difíceis. Nós sempre estamos passando por alguma coisa. Se não nós, quem nós amamos. Se não quem nós amamos, nós ligamos a televisão e nós nos deparamos sempre com alguma notícia, sempre com alguma tragédia. E isso, querendo ou não, mexe com os nossos sentimentos. Mas a vida terrestre, ela é uma estrada prodigiosa que nos conduz aos braços amorosos de Deus. Então, mesmo se nós estamos trabalhando ou quando nós estamos descansando, Deus sempre nos dá todas as oportunidades para que a gente consiga ser útil, para que a gente consiga fazer algo de bom. Nós sempre temos essas oportunidades, seja por meio de uma pequena palavra, seja por meio de uma prece, de uma bênção, um abraço. Porque quando nós abraçamos alguém, nós estamos ali dando um passe naquela pessoa, nós estamos abençoando. Mas o que acontece é que muitas vezes as pessoas elas desperdiçam essas oportunidades porque elas querem simplesmente fazer só o que elas querem. Elas não querem fazer a vontade de Deus. Elas querem continuar batendo cabeça nos mesmos obstáculos, errando nos mesmos caminhos, ao invés de mudar. Então, por causa disso, nós vamos tornando o caminho da nossa vida muito difícil, muito doloroso.
e nós temos que parar, aí nós temos que corrigir os nossos erros. Então, é por isso que tantos andam tão desanimados, tão tristes, tão desalentados, porque nós estamos presos a uma teimosia, nós estamos presos a uma rebeldia. Nós fechamos os nossos ouvidos para as verdades espirituais, nós fechamos os nossos olhos para as verdades que a espiritualidade nos aponta. E nós vemos no mundo só as coisas ruins. Nós enxergamos no mundo só o que nós achamos que está errado, mas nós esquecemos de olhar tantas bênçãos que nós já temos na nossa vida. A gente acorda, será que nós agradecemos sempre ou nós já acordamos reclamando porque nós temos que acordar cedo? Porque mais um dia eu tenho que fazer aquilo, eu tenho que levantar e cozinhar. Ou será que a gente agradece porque nós temos quem nos ama, nós temos o carinho daquele amigo, nós temos a palavra daquele familiar, nós temos o sol que nos aquece, nós temos os frutos saborosos das árvores, nós temos tanta coisa para agradecer, mas nós ainda vivemos nesse pessimismo. Então Bartolomeu, ele pensou por um instante e aí ele pergunta: mestre, então será que o evangelho ele exige sempre que a gente seja forte? E aí Jesus, com poucas palavras, mas com uma sabedoria que não tem como descrever, ele diz: Bartolomeu, a verdade, ela não obriga. A verdade, ela nos transforma. Então, o Evangelho ele não espera que a gente seja perfeito de um dia para o outro. O Evangelho ele não espera que a gente não sofra, porque é natural no mundo em que nós estamos. Só que é preciso que a gente considere que a alegria, a coragem, a esperança devem ser traços constantes no nosso dia a dia. Por que a gente vai dar mais valor para uma hora de um pesadelo que a gente está tendo, sendo que a gente já conhece a realidade gloriosa da eternidade com Deus? Por que a gente sempre escolhe dar mais valor, dar mais peso para as coisas negativas? E Bartolomeu, embora ele estivesse muito comovido, porque ele realmente amava o Evangelho, ele amava Jesus, ele então falou: mestre, mas e as dificuldades do mundo? E as lutas que parecem que não têm fim? Às vezes parece que a gente nasceu para ser esmagado, parece que a gente não nasceu para vencer. E aí Jesus ele responde com outra pergunta. Jesus ele diz: qual será, Bartolomeu, o melhor negócio do mundo? Será o ouro que muitas vezes aprisiona a nossa alma? Ou será a iluminação definitiva da alma para Deus, que se realiza tão somente quando a criatura tem vontade de ir até o seu Criador? Será, meus irmãos, então, que as dificuldades da vida material não são, na verdade, um chamamento de Deus para que a gente mude o rumo da nossa vida? Será que não é um chamamento de Deus para que a gente mude a forma de pensar, de agir, para que a gente se transforme internamente? As dificuldades, as dores, será que não são um convite para o desapego, para a renovação interior? Cada perda é um chamado para que a gente descubra algo muito maior. E os tesouros espirituais, quem vai nos tirar? Ninguém. Então Bartolomeu pergunta novamente: mestre, mas será que não é justificável nem a tristeza quando a gente perde um ente querido? Mas afinal, quem pode realmente estar perdido se Deus é Pai de todas as criaturas?
Jesus responde. Mesmo aqueles hoje que estão mergulhados no erro, no crime, na marginalidade, todos esses um dia vão ver clarear a luz do perdão, da renovação. Então, por que nós vamos ficar tristes por um ente querido que foi chamado por Deus? Sendo que nós sabemos, meus irmãos, que a morte do corpo ela é apenas uma passagem para uma nova etapa da nossa vida. Ninguém fica verdadeiramente sozinho. Ninguém fica verdadeiramente abandonado. Porque tudo pertence a Deus. E nós somos filhos de Deus. Então, nós que já conhecemos essa verdade, nós que já fomos abençoados com a boa nova, nós temos que viver espalhando alegria, fé, e não tristeza, desespero. Então, depois desse diálogo, Bartolomeu ele volta para casa renovado. Ele volta feliz. E aí tudo parece mais bonito aos seus olhos. O céu, as águas, o canto dos pássaros. Mas a verdade é que o mundo... E aí o discípulo chora. Mas pela primeira vez na sua vida ele não chora de tristeza, ou de mágoa, ou de desalento. Ele chora de alegria. Porque ele realmente tinha entendido. Esse choro de Bartolomeu é o símbolo daquela alma que despertou verdadeiramente para a felicidade. Que nasce da nossa comunhão com Deus, mesmo quando nós estamos passando por momentos muito difíceis. Porque, gente, Jesus ele nunca mentiu para nós. Jesus ele disse, na terra tereis aflição. Mas aí o que ele diz logo em seguida? Ele diz, tenham bom ânimo. Então, não é o mundo que precisa mudar para que a gente seja feliz. Somos nós, então, que precisamos acender essa luz do Evangelho dentro de nós. Nós olhamos o mundo e nós vemos muita coisa ruim acontecendo. Nós nos lamentamos, nós culpamos uns aos outros. Mas e o nosso mundo interior? Nós estamos olhando com a mesma atenção? Como nós temos agido? Como nós estamos agindo para que o nosso mundo interior ele seja melhor? E Emmanuel, ele vai nos dizer que o mal ele não é essencialmente da terra, mas sim das criaturas que habitam. Porque a terra em si, ela sempre foi boa. Da sua lama crescem lírios de delicado aroma. A sua natureza maternal é repositório de milagres que acontecem todos os dias. Então, nós precisamos pensar, não é o mundo que faz guerras, somos nós. Não é o mundo que mente, que trai, que mata, somos nós. São as criaturas que ele habita. Então, o mundo novo ele só vai surgir para os nossos olhos, assim como surgiu para Bartolomeu, quando nós formos uma nova criatura. Mas é importante a gente entender que eu só posso mudar a mim mesma. Então é aqui e aqui que eu devo começar. Eu devo começar em mim. Então, se Jesus é o caminho e nós sabemos, sigamos com ele. Só que nós precisamos prestar atenção em um alerta de Paulo, que ele diz lá na sua primeira carta aos Coríntios, ele diz, se esperamos em Cristo só nessa vida, nós somos as mais miseráveis criaturas. Porque nós precisamos confiar no Cristo, é essencial que a gente confie nele, mas com aquela consciência de eternidade. Porque a vida que nós temos aqui na Terra, ela é só uma pequena passagem perante toda a jornada que nós temos ainda. Então, quando o ser humano ele vive apenas para o momento presente, quando ele vive apenas para a vida
material, para os ganhos rápidos, a gente se torna infantil espiritualmente. Mas nós já passamos dessa fase. Então Jesus ele vem justamente para nos convidar a ter um olhar além das aparências, além das nossas dificuldades. Porque não é isso que nos define. O que nos define é como eu estou agindo com as circunstâncias que a vida me traz. Como eu estou agindo com o que eu mesmo estou plantando. Afinal de contas, nós estamos sempre em colheita. É importante pensarmos nisso. Mas, meus irmãos, apesar de tudo que nós vemos no mundo, apesar de todos os erros que nós cometemos e que invariavelmente nós ainda viremos a cometer, é importante nós lembrarmos de uma coisa. Deus, Ele nos ama tanto que Ele nos criou para a eternidade. Então não importa a situação que a gente passar, nós sempre vamos sobreviver a ela. Nós sempre vamos sobreviver a tudo, inclusive nós sobrevivemos à morte. Então nós vamos viver para sempre. Então vamos viver com otimismo, vamos viver com amor, vamos fazer a parte que nos cabe para que nós tenhamos um mundo melhor. Tem uma citação que ela não é espírita, mas é como se fosse, é de Paulo Freire. Ele diz assim: o futuro não é um lugar para onde nós estamos indo, mas é algo que nós estamos construindo. Cada escolha, cada gesto, cada silêncio molda o que virá. O amanhã, ele é menos uma promessa e muito mais uma responsabilidade. Então, se nós somos responsáveis pelo mundo que nós estamos hoje, nós também seremos responsáveis pelo mundo de amanhã. Então, agora é o momento de plantarmos aquilo o que nós vamos colher no mundo do porvir. Aquilo que nós já plantamos no passado, nos resta agora colher e aprender com os nossos erros. Mas a partir de hoje, a partir de agora, é a nossa oportunidade, é o nosso melhor momento de mudar. Então, a lamentação, o pessimismo, ele não cabe para nós, que já temos o conhecimento da Boa Nova. Como diz Jesus, a Boa Nova deve produzir alegria. Então, se nós já temos todos esses conhecimentos, por que nós estamos vivendo cabisbaixos, tristes, pessimistas, como se essa vida fosse a única e definitiva? Não é verdade. Então, vamos trabalhar com confiança, com amor e acreditando que cada esforço de bondade, ela tem um valor eterno. E aí nós ouvimos muito a frase: muito será cobrado a quem muito é dado. Mas é importante nós sabermos também que muito mais será dado àquele que já tem muito, mas sabe fazer bom uso dos talentos que o Senhor lhes confiou. Porque nosso Deus, o nosso Pai, Ele é um Deus abundante, Ele é um Deus generoso, Ele é um Deus grandioso, de grandes coisas. E nós somos os seus filhos, então nós não temos que pensar pequeno. Nós temos que pensar mesmo que o nosso porvir, ele vai vir com uma vida cheia de bênçãos, cheia de esperança. Mas nós temos que fazer a nossa parte. E aí, para finalizar, e já também para ficar como uma prece, eu vou ler um pequeno poema da Maria Dolores, da psicografia do Chico Xavier. Ela diz assim: sofres sob a pressão de amarguras crises e atravessas momentos infelizes, qual se andasses por sendo estranho e má. Mas, embora sem força que te arrimes, não te detenhas, nem te desanimes, outro dia virá. Se caístes na estrada, ergue-te e liga, trabalhar e esquecer é a grande lei da vida, porque o tempo a servir tudo renovará. A todo ser que chora, a quem luta e se cansa, eis que o mundo repete a canção da esperança, outro dia virá. Olha o tronco podado amplamente despido, o sol
solo massacrado, o campo desvalido. Fita o charco onde está, mostram por fora a mágoa que os encerra, mas guardando por dentro a mensagem da terra. Outro dia virá. Desse modo, igualmente, alma querida e boa, carrega a própria cruz, ama, serve e perdoa. O caminho de Cristo é o mais belo que há. Deus é o supremo amor e a suprema beleza, e nos diz pelo bem, de surpresa em surpresa, outro dia virá. Boa tarde, meus irmãos.